do Trânsito, Tiago Bittencourt. Em gaúchazh.com. Gerdau fará nova doação de equipamentos para municípios da região metropolitana. A empresa doará 400 máscaras ou protetores faciais, 60 litros de álcool líquido 70%, mais 60 litros de álcool em gel e 2.000 pares de luvas. Os equipamentos serão entregues hoje pela Gerdau aos municípios de Sapucaia do Sul e Esteio na região metropolitana e vão ser utilizados na rede pública de saúde. O álcool 70% foi produzido pela própria Gerdau em sua unidade de Charqueadas. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos. Prefeitura de Estrela torna obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos. As máscaras passam a ser obrigatórias em estabelecimentos públicos e privados de Estrela a partir da próxima segunda-feira. O município tem 3 casos confirmados de coronavírus. O decreto publicado também permite a reabertura do comércio de salões de beleza a partir de hoje, desde que com medidas preventivas. 3 grupos devem permanecer em isolamento social: pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de 10 anos e pessoas com doenças crônicas ou condições de risco. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dio. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A mudança vem sempre acompanhada de expectativas, perspectivas e possibilidades. Para mudar, é preciso coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para trilhar novos caminhos. E coragem para assumir novas posturas. A Construtora Sotrim mudou. E mudou pensando em você. Mudou pensando em continuar a oferecer as melhores oportunidades para você morar ou investir. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h06, 12h06, estamos iniciando Rota na sua segunda edição, neste 16 de abril, quinta-feira, dia da voz. O tempo é bom em Alegrete, temperatura 22 graus em nossos estúdios. Nós vamos até às 12h50 com muita informação aqui no canal 975 Minuano FM, Rota, segunda edição. A frase de hoje é de Confúcio: conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. Destaques dessa edição: prefeito Márcio Fonseca do Amaral vai divulgar novo decreto assinado hoje. Vereadora Maria do Horto demonstra preocupação com falta de médicos em Alegrete. Com restrições, Corsã volta com atendimento presencial. Destaques do jornal 0h. Governador mantém restrições na Grande Porto Alegre e na Serra até o dia 30. Em tom de despedida, ministro diz que deu tempo para o presidente encontrar substituto. Correio do Povo: maioria das cidades no Rio Grande do Sul poderá flexibilizar medidas. Saúde: 63% das UTIs na capital estão ocupadas. Jornal do Comércio: Leite mantém o comércio fechado na Serra e capital. Renegociação da dívida de agricultor familiar deve começar dia 20. Essas informações todas nos jornais. 12h07. Estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade, que informa que a data da feira oficial do terneiro, terneira e vaquilhona é dia 28 de abril, uma terça-feira, no Parque Dr. Lauro Dornelles. O remate será
transmitido pelo Lance Rural. Comissão de 3% para vendedores sem custo de frete, inscrição ou transmissão do leilão. Inscreva sua consignação. Agenda, remates de qualidade. Agora pela manhã, algumas pessoas ligando, querendo saber sobre a questão do código junto ao Caixa Tem. Informou o gerente Gleidson da Caixa Econômica Federal, só está recebendo quem tem o CAD único com conta poupança na Caixa. E também Bolsa Família conforme calendário. Portanto, só essas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. O código vai vir pelo Caixa Tem no aplicativo, mas a partir do dia 27 de abril. Para quem fez o cadastro pelo aplicativo, vai vir pelo aplicativo do Caixa Tem a partir do dia 7, conforme calendário de nascimento. Portanto, as pessoas estão ligando para cá e dizem, olha, eu recebi o código. Esse código é para você entrar, para saber como é que está o andamento da liberação do auxílio emergencial. Então, vem um código, você acessa, vem pelo SMS, você acessa e busca maiores informações se foi liberado ou não. Então, as pessoas estão confundindo. Somente estão recebendo o auxílio emergencial quem tem o CAD único com conta poupança ativa e Bolsa Família conforme calendário. As pessoas que têm o programa Bolsa Família conforme calendário. As pessoas que fizeram o cadastro pelo aplicativo, somente a partir do dia 27, conforme o mês de nascimento. A partir do dia 27 de abril. 12h09:30, vamos com a primeira participação. Vereadora Maria do Horto Salbego, falando sobre a sua preocupação com a falta de médicos em nosso município. A vereadora defende ainda a realização de exames em massa para o coronavírus. Nós estamos muito preocupados com essa questão da acessibilidade da população ao Sistema Único de Saúde, e o programa Mais Médico era o que dava cobertura para Alegrete até bem pouco tempo atrás. Alegrete já vem perdendo profissionais e a gente vem falando, a Rádio Minuano acompanha os expedientes da Câmara e vê quanto a gente já vem batendo nessa questão. Acontece que essa semana nós estamos perdendo mais 2 médicos e a semana que vem mais 2. São 4 no total, só dentro de 7 dias. Vai acontecer perda de 4 médicos. Isso significa, Luiz Mário, que 20 mil pessoas ficarão sem acesso à saúde. O que nós estamos preocupados e o que a gente está propondo? Nós propusemos na Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores para que a gente faça contato oficial do Poder Legislativo com a bancada gaúcha. Significa todos os deputados e todos os senadores de todos os partidos. Porque essa não pode ser uma questão partidária, esta tem que ser uma questão coletiva do Sistema Único de Saúde. E também estamos fazendo contato com o Ministério Público Federal, Estadual, Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, solicitando que seja reavaliada a questão do ciclo do programa Mais Médico do 4º para frente. Todos aqueles ciclos que vencem a partir do mês de março, que é o mês que começou a pandemia a se manifestar de forma mais forte no nosso território. Com isso a gente pede o quê? Que o governo federal faça uma medida provisória, que só o governo federal pode fazer, solicitando que esses médicos permaneçam no território nacional e que possam executar suas tarefas nos municípios que estiverem alocados. A gente fez para Alegrete, mas na verdade isso vai atender a todos os municípios gaúchos e brasileiros. Tudo depende do tipo de medida provisória que o governo fizer. Eles já estão atendendo, estavam até essa semana atendendo na linha de frente, nas unidades de saúde, todas as pessoas com síndrome gripal. Eles já estão fazendo esse serviço, eles são um reforço. Agora, obviamente, o Ministério tem o poder para determinar a especificidade do trabalho dele. E por que, Luiz Mário, que o município, nem que queira, tem poder de contratá-los? Porque eles não têm a validação do diploma no território nacional. O que eles têm é o RMS, que
se chama, foi validado pelo Ministério da Saúde, o diploma deles. Eles fizeram toda a habilitação, cursos e formação para trabalhar no Brasil, para conhecer o Sistema Único do Brasil, mas só podem trabalhar tutelados pelo Ministério da Saúde. Então, a secretária do município, nem que quisesse, ela pode contratá-los. Por isso, a comunicação também ao Ministério Público Federal pedindo providências, porque por força de lei, seja por um mandado judicial ou por uma determinação do Ministério, esses médicos podem continuar trabalhando conosco. E a outra situação que é grave, que é importante a população saber, é que esses médicos, eles não vão poder sair de Alegrete. A fronteira está fechada para eles voltarem para os seus países. Esses 4 que estão saindo agora são todos estrangeiros e eles não receberam do Ministério o voucher de embarque. Eles não podem embarcar nesse momento porque a fronteira está fechada. Eles teriam que ficar em quarentena no país. Então, de qualquer forma, o Ministério da Saúde vai ser responsável por essas pessoas que se deslocaram para atender a nossa população. Então, tem muitos motivos para que o Ministério reavalie essa situação, porque o programa novo que o governo criou só vai funcionar a partir de setembro, que é o programa Médicos pelo Brasil. Até setembro é o programa Mais Médico que vigora. Então, a nosso requerimento, a solicitação da Câmara de Vereadores de Alegrete foi nesse sentido de que os Mais Médicos, a partir destes ciclos que estão vencendo em março, se mantenham pelo menos mais 6 meses para que a gente enfrente a crise do coronavírus com mais acesso à saúde à população. Na minha opinião, a comunidade tem que ficar muito atenta. A comunidade, a partir dos últimos dias, ela acha que isso não vai chegar até nós, tanto que tu vê um alto fluxo de pessoas na rua, tu vê até nos finais de semana, né? Não só nos dias de semana, tu vê aglomerações nos mercados, nos açougues, é de apavorar-los, Mário. E o que eu venho dizendo nesse período de tempo? Nós temos uma subnotificação. O que é isso para algumas pessoas que não são mais do ramo da saúde, que têm pouco acesso a esse tipo de colocação? Entenda, não é feito os exames na amostragem necessária para a gente ter segurança do número de pessoas contaminadas no Brasil. O Ministério da Saúde está colocando exames só para os casos graves. Então, chegou no sistema de saúde, vai para o hospital, é grave, faz o exame. Não é grave, não faz. Com isso, tem muita subnotificação, muita gente doente que não sabe que está doente e muita gente fazendo o vírus circular. Por isso, a gente tem que ficar de orelha bem erguida, orelha em pé, como a gente diz aqui no nosso pago, porque não é só esses números que estão sendo notificados pelo Sistema Nacional de Vigilância que são as pessoas contaminadas. É muito mais que isso. É só a gente pegar o que está acontecendo em países como os Estados Unidos, que aconteceu nos países da Europa, que está acontecendo também nos países da América Latina, para a gente ter uma amostra do que está acontecendo no Brasil, que ainda está escondido, porque com a subnotificação não aparece. Lá nos Estados Unidos os exames foram feitos em massa, na China também, então aparece o número real de doentes. Aqui não, tem um número subnotificado e isso é muito grave para a nossa população. Não tem testes no Brasil à disposição para testar todas as pessoas que chegam no sistema de saúde. Essa vereadora Maria do Horto Salbego. 12h17, 12h17, nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com o Minuto Esporte, Giovanni Freitas. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da loja Tá Barato pra Caramba, vendendo barato o ano inteiro, a loja do Ramude. O Ramude informando que está com um atendimento emergencial na sua loja, né? Entra um cliente, sai outro, entra outro cliente, sai outro, quer dizer, um atendimento ali emergencial da loja Tá Barato pra Caramba, a loja do Ramude, aqui na Andradas. E Caal Centro Comercial, são mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Direção da LAF não tem previsão do
retorno do futebol na cidade. Nossa reportagem aqui da Minuano FM foi ao encontro e buscou informações com o coordenador técnico da Liga Alegretense Futebol, o desportista Valdir Quinerim, que no dia de ontem nos afirmou que não tem nenhuma previsão para o reinício dos campeonatos e dos torneios que são organizados pela Liga Alegretense Futebol, que coordena o futebol amador na nossa cidade. Informações do AEC, Alegrete Esporte Clube, hein? Em contato com a direção do AEC, obtivemos a informação de que o clube vai disputar, se possível, em 2020, os seguintes campeonatos, hein? O Estadual Sub-17, organizado pela Federação Gaúcha, Jogos da Solidariedade e também a Copa Santiago de Futsal. Treinamentos para goleiros estão suspensos. Hércio Silveira, o Sapinho, informa que no momento os treinamentos para os jovens goleiros lá no estádio Farroupilha estão suspensos. O motivo é a preservação dos atletas e evitar a aglomeração do pessoal. A previsão do retorno aos treinos será para junho ou julho. Segunda edição do Torneio do Tinga deverá ocorrer em 2020. Os organizadores do Torneio do Tinga, em sua segunda edição, categoria Master, ou seja, jogadores acima de 50 anos. A direção informou de que, ao momento que terminar o decreto municipal e que permita a aglomeração de pessoas, serão liberadas as fichas para o Torneio do Tinga. Os jogos serão realizados no campo do Nacional e a coordenação é do desportista Chico Almeida. Sidney Júnior marca mais um golaço, hein? De placa em solidariedade ao futebol de Alegrete. A informação que nós temos que ele conseguiu 2 camisetas, hein? Uma com o atacante Alexandre Pato do São Paulo e uma com o zagueiro Davi Luiz do Arsenal. Será feita uma rifa no valor de R$20, somente 250 números. Informações da dupla Grenal e nas redes sociais a direção da Federação Gaúcha de Futebol se pronunciou nessa semana informando de que as férias jogadores apenas serão prorrogadas até o dia 30 de abril. Quanto ao campeonato, poderá reiniciar com os portões fechados. É uma das ideias da direção do Campeonato Gaúcho de Futebol, ou seja, a federação. E também informando que o Caxias é o campeão já no primeiro turno. As informações do esporte aqui na Minuano tem oferecimento. A loja Tá Barato pra caramba, vendendo barato o ano inteiro. A loja do Ramude e Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. Você encontra na Caal realmente mais de 20 mil itens à sua disposição. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 12h20, 12h20, nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Rota em sua segunda edição pela Minuano, no oferecimento de Agenda Remates de qualidade. 97,5. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comunicado oficial. ESCO GD, Tecnologia em Energia. Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Fica aqui, fica Minuano.
12 horas 22 minutos, 12h22. Hoje pela manhã nós tivemos aconteceu uma reunião do comitê que está elaborando medidas, enfim, de prevenção, com restrições, enfim. E logo após essa reunião, o prefeito se reuniu com o comitê e agora está elaborando um decreto para a questão de flexibilização conforme determinação, orientação do governador do estado no dia de ontem. Mas o prefeito Márcio Fonseca do Amaral ainda está elaborando esse decreto, ele não está concluído, mas ele já dá algum parecer, né? Já nos traz algumas informações em relação ao que vai ficar determinado nesse decreto que vai ser assinado hoje pelo prefeito municipal Márcio Fonseca do Amaral. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Luiz Mário, boa tarde, ouvintes da Rádio Minuto. Luiz Mário, na verdade nós estamos com esse decreto, ele praticamente concluído, ainda passando pela revisão do nosso setor de procuradoria do município, analisar todos os detalhes jurídicos disso, né? E publicá-lo, porque geralmente se a gente não tiver o cuidado aí na interpretação, até o texto pode causar interpretação dúbia, e isso a gente não quer, evitar as confusões. Já aconteceram inclusive em algumas outras oportunidades aqui no município. Mas é importante que a população saiba de que, mediante a manifestação do governador do estado ontem, colocando aí as demais regiões fora Serra e Metropolitana em condições de ir flexibilizando, nós hoje, com a reunião do Comitê de Gestão do Covid aqui no município, no qual tem representações tanto do setor de comércio quanto do setor bancário, da questão da religiosa, enfim, mais diversas secretarias, esse grupo, o Exército Brasileiro também, esse grupo então, analisando o que nós poderíamos flexibilizar, foi de comum acordo de que nós não teríamos por que deixar um ou outro setor, a não ser casas noturnas, salões de baile, isso que não tem como ainda nós permitirmos o funcionamento normal, né? Porque por mais que a gente limite a lotação, tu não tem como evitar o contato físico. A pessoa que vai para um salão de baile vai dançar, né? Então, isto ainda não é permitido. Mas os demais setores, todos eles com uma série de restrições. Por exemplo, o comércio vai trabalhar de portas abertas, porém um fluxo bastante limitado de pessoas dentro dos seus estabelecimentos. Todos os colaboradores dos estabelecimentos comerciais deverão obrigatoriamente estarem utilizando os EPIs, no caso a máscara, né, a disponibilidade de álcool gel, a sugestão, a recomendação é de que a população, de um modo geral, utilize a máscara. Nós, inclusive, tivemos a sugestão de criar a obrigatoriedade do uso de máscara para a população, de um modo geral. No entanto, se sabe da dificuldade que hoje existe das pessoas adquirirem no comércio este EPI. Então, fica difícil tu obrigar alguém a utilizar algo que não está disponível no mercado. Embora se saiba que hoje tem muitas pessoas usando as máscaras de forma caseira e aquela história, é melhor nós utilizarmos uma máscara de menor eficiência do que o não utilizar nada. Embora os setores ligados à saúde precisem utilizar as máscaras comprovadas pelo INMETRO como mais eficientes, são as máscaras cirúrgicas, a outra 95, não sei a identificação dela, e não poderiam utilizar as máscaras caseiras. Nós, cidadãos comuns, podemos utilizá-la, e está sendo recomendado através do decreto que todos a utilizem, tá? Para que nós possamos, ao flexibilizar o comércio, não termos o risco de criar uma transmissão grande do vírus, haja vista que nós estamos aí, felizmente, um baixo índice até agora. Hoje, inclusive, nós estamos realizando os diagnósticos, os testes de diagnóstico rápido em 30 pessoas que estão sendo monitoradas em casa com síndrome gripal, e ao final do dia, provavelmente amanhã, nós teremos condições, inclusive, de anunciar se há algum caso positivo desses aí, ou são simples gripes comuns aí, né? Não seja o coronavírus.
Prefeito, nós temos 30 testes que vão ser realizados, estão sendo realizados, mas temos, em termos de quarentena, de pessoas que estão em casa, isoladas, em torno de 120, é isso? Exato, nós temos um contingente maior de pessoas, mas o ideal seria 100%. Prefeito, o telefone está cortando, prefeito. Estamos com interferência. Está me escutando agora? Agora sim, prefeito. Agora sim, prefeito. Tá, então, na verdade, o ideal seria que nós fizéssemos o teste em 100% desses que estão com sintomas gripais. Ocorre que o número de testes que estão sendo liberados para os municípios é muito pequeno. Alegrete recebeu 125 testes, então a opção foi de se testar 20% dessas pessoas que estão em casa, em observação, e deixar uma reserva para os possíveis casos suspeitos aí que venham a ocorrer, inclusive pessoas que estiveram em contato com pessoas que foram confirmadas positivas. Hoje pela manhã eu conversava com a secretária Bianca para ver a possibilidade de testagem dessas pessoas que estiveram próximas das pessoas que confirmaram, para nós vermos o grau de contaminação, né? Qual a virulência desse vírus aí em termos de transmissão. Tem a questão dos profissionais de saúde também que estão na linha de frente, né, prefeito? Exato. Nós temos aí 2 profissionais de saúde que estão hoje considerados suspeitos aqui no município, né? Então, nós precisamos ficar com a reserva técnica aí, porque caso contrário, a não ser aqueles casos realmente que se enquadre dentro das características de suspeitos, que aí é coletado material e enviado para o LACEN, e isso leva, às vezes, uma semana, quase, 4, 5 dias, para retornar o resultado. Então, dentro desta dinâmica e esperando que venham mais testes para que nós possamos ir ampliando, porque o ideal era nós termos aí um número maior, né, para que nós tivéssemos uma representatividade da população em termos de reação. No entanto, pelo que foi divulgado ontem, inclusive pelo governador do estado, de 250 testes que fizeram em Pelotas, Uruguaiana, Rio Grande, não sei quais eram os outros municípios aí, foi um trabalho da Universidade de Pelotas, somente 2 deram reações de anticorpos para o vírus. Então, quer dizer que isso aí daria 8 por 1000, né? É muito, muito baixo esse índice aí, quando nós esperamos que esse vírus ele tenha uma circulação para que a população desenvolva anticorpos e nós não tenhamos o risco de uma suba na curva de contaminação no momento em que o comércio for sendo flexibilizado. Então, por isso que eu digo que cada dia é um dia, nós temos que ir analisando, avaliando muito bem. As pessoas não devem descuidar das recomendações médicas, dos técnicos da saúde, observando o distanciamento mínimo, evitando aglomerações, né? Ainda não será liberado a realização de eventos com aglomerações, festas, isso também não será liberado. A permanência nos parques, locais públicos, é somente por passagem, não é para o pessoal ficar sentado tomando mate nos parques. Continua a mesma orientação, porque não é porque o comércio foi liberado que nós estamos livres de termos um surto da doença aqui no nosso município, e isso é bastante preocupante ainda. Nós temos que ter todo o cuidado. Tá certo. Prefeito, em relação ao transporte coletivo, como fica? O transporte, no momento, continua da mesma forma como vem sendo feito nessas últimas 2 semanas, ou seja, com horários reduzidos, e até porque as próprias empresas, como vinha essa tendência de segurar o comércio, uma empresa liberou 100 funcionários, a outra liberou 60, então nós estamos em compasso de espera para vermos como vai ser a movimentação e a demanda pelo transporte coletivo, para que após a semana que vem nós possamos nos reunir novamente com eles e reestudar como vai funcionar o transporte coletivo. Até porque amanhã já é sexta-feira, quando passará a vigorar o nosso decreto do município, e sábado, domingo, final de semana, segunda e terça-feira é feriado, segunda é ponto facultativo, então o movimento deverá ser menor. Então dificilmente a gente vai ter condições de fazer uma avaliação muito precisa de qual será a demanda. Então, no que reinicie as atividades normais na semana que vem, dentro deste novo parâmetro, aí nós vamos ter condições de medir melhor qual a necessidade de ampliar o número de veículos do transporte coletivo urbano. Escolas sem previsão, prefeito? As escolas ainda continuam sem previsão. Nós não temos
a ideia de retomar as escolas agora, até porque a ideia é que a gente possa acompanhar a retomada das escolas a nível de estado também. Então isso continua suspenso até a segunda ordem. Ouvinte querendo saber sobre os cabeleireiros, salão de beleza, barbeiros. Está tudo liberado. Alô, prefeito. Oi. Tá liberado, então? A questão de cabeleireiros. Isso aí já estava liberado a partir do outro decreto, né? Mas tendo sempre muito cuidado aí com as medidas de prevenção, o uso de máscara, né? O cuidado para ver se o profissional está utilizando a esterilização de material. Isso aí é muito importante nesse momento. Agências bancárias continuam da mesma forma que está, prefeito? Também, agora há pouco, ainda falava com o gerente da Caixa Federal e vendo, né, do problema que é a grande aglomeração de pessoas em frente às agências bancárias, ocorre que a demanda está sendo muito grande pela liberação do recurso esse de auxílio de R$600 e que há uma tendência das pessoas abrirem as suas contas através de aplicativo. Muitos não conseguem, outros a informação não confere, né, diz que está em análise a proposta e as pessoas acabam ficando angustiadas e vão até a agência para buscar informações. O que ele está, a orientação inclusive, é de que se está em análise, aguarde, porque quando fica 3, 4 dias em análise, é sinal que houve algum problema no cadastro da pessoa. Isto vai para a Receita Federal e após isso a pessoa recebe uma resposta. Então é importante que as pessoas tenham este tempo aí de um pouco mais de paciência para que possa vir a resposta da Receita Federal sendo informado qual o procedimento que ele deverá fazer. Porque não adianta ir na Caixa porque eles não têm como resolver isso lá também. Tá? Então é importante que a gente fique claro para o cidadão que está aguardando o seu benefício e também a gente sabe que muitas empresas estão encaminhando as pessoas, exoneração de cargos, as demissões, e aí as pessoas procuram a agência para o FGTS. Então isso também tem causado uma grande demanda, mas o pessoal demarcou a calçada, está procurando orientar no sentido de observar o distanciamento mínimo e, dentro do possível, não vá à agência a não ser que seja extremamente necessário. Tá certo, perfeito. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Luiz Mário. Tudo de bom aí. Bom trabalho. (12:35) 12h35, participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Estamos para a Agenda Remates, que informa que a data da feira oficial do Terneiro, Terneira e Vaquilhona é dia 28 de abril, uma terça-feira, no Parque Dr. Lauro Dornelles. O remate será transmitido pelo Lance Rural. Comissão de 3% para vendedores sem custo de frete, inscrição ou transmissão do leilão. Inscreva sua consignação. Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com indicadores. Indicadores com Marcelo Vaz, no oferecimento de CAL, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento maio com contratos negociados a $8,42 por bushel, com perdas de 5 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul, Dourados, 85. No Paraná, em Londrina, também 85. Mato Grosso, Rondonópolis, 91,20. Oeste Baiano, 81. Em Goiás, Acreúna, 82. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, 89. Em Santa Catarina, Pinhalzinho, R$86. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Santa Catarina, Campos Novos, 43. No Paraná, em Toledo, 41,50. Mato Grosso, Primavera do Leste, R$40,15. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 43. Em Goiás, Cristalina, R$40. Rio Grande do Sul, Chapada, R$44. A saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em abril negociados a R$196 a arroba. Mercado físico, em Santa Fé de Goiás, R$171,50. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$184. Araçatuba, São Paulo, R$192 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,40 o quilo.
Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em maio, $120,20 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em maio, $126,40 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, $587,50. Em Franca, São Paulo, R$590 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro, em Nova York, contratos com vencimento em maio, negociados em 52,75 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$88,11 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 47, Santa Catarina, Pinhalzinho também 47, no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, em Santa Catarina, Rio do Sul, R$50, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$60 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica Minuano. 12h38 Rota 97 na sua segunda edição pela Minuano FM. Participação do José Augusto Vargas e o Expresso de Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Expresso de Notícias, edição desse 16 de abril. O governo prorrogou por 6 meses o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, relativos aos períodos de março, abril e maio. A medida vale para pequenas empresas e também se aplica aos microempreendedores individuais. A Câmara dos Deputados aprovou na terça, em sessão remota, a medida provisória que cria o chamado contrato verde e amarelo. O programa foi criado pelo governo federal para reduzir encargos trabalhistas para empresas e, assim, estimular a geração de empregos, principalmente entre jovens. A Secretaria Municipal de Saúde registrou nesta quarta-feira 15 mais um caso suspeito de Covid-19. Trata-se de um profissional da atenção básica do sexo masculino que apresentou sintomas gripais leves. Com esse, o município registra 3 casos suspeitos, 2 confirmados e 120 pessoas isoladas em domicílio, sendo monitoradas pelas equipes de saúde. Nesta quinta-feira, iniciou a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nesta fase, o Ministério da Saúde incluiu os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuário, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas. Com isso, professores que anteriormente seriam vacinados nesta etapa ficaram para a terceira fase. Dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde mostram que até o momento já foram vacinadas contra a gripe 9.872 pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 84% do total de 11 mil idosos do município. Estaremos de volta amanhã com mais um Expresso de Notícias. 12h40, 12h40, vamos trazer agora a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia, num oferecimento de União Gás. Telefone 3422-8383, União Gás é Liquigás. Faltou gás, é só ligar, 3422-8383. Previsão do tempo, Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. A quinta-feira começou novamente fria devido ainda à presença e influência da massa de ar de origem polar. Este sistema vai favorecer um dia de céu claro por aqui. E as temperaturas tendem a subir gradualmente. À tarde já vai ser um pouquinho mais agradável. As máximas previstas podem oscilar entre 23 e 25 graus por aqui. Os ventos já não são tão fortes, mas ainda sopram do quadrante sul, o que deixa a sensação de um pouquinho mais de frio no final do dia, né? Principalmente quando o sol for embora. A sexta-feira também amanhece com temperaturas ainda amenas, mas o frio já não é tão intenso. As mínimas oscilam entre 9, 10, 11 graus pela manhã. Na sexta-feira à tarde, a máxima já sobe mais, chega aos 26, 28 graus por aqui e os ventos sopram de leste e sudeste. Final de semana, tendência de céu claro e grande amplitude térmica. As temperaturas da tarde já podem oscilar entre 28 e 30 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Atenção!
União Gás agora é distribuidora Liquigás, sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre um entregador próximo à sua casa com máquina para os principais cartões. União Gás tem convênio com associados da Caixa, OAB e Associação dos Arrozeiros de Alegrete. União Gás e Liquigás, uma parceria em prol da sua economia. Ligue 3422-8383 ou WhatsApp 999581838. Na Maximino Marinho 1045 e Avenida Tiaraju 2169. Fica aqui, fica Minuano. Comunicado oficial. ESCO GD, tecnologia em energia. Em função dos últimos acontecimentos do coronavírus, com o intuito de preservarmos a saúde dos nossos colaboradores e clientes, comunicamos que estaremos trabalhando em regime home office por tempo indeterminado. Estaremos realizando atendimento via plataformas digitais. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Informamos aos senhores interessados que a data da Feira Oficial do Terneiro, Terneira e Vaquilhona está definida para o dia 28 de abril, uma terça-feira, no Parque Lauro Dornelles. O remate será transmitido pelo Lance Rural. Os vendedores terão uma comissão de 3% e nenhum outro custo de frete, inscrição ou transmissão do leilão. As inscrições devem ser feitas com a maior urgência, junto ao Sindicato Rural ou Agenda Remates, para que os técnicos organizem o roteiro de revisão e loteamento. Em nosso escritório, estamos à disposição para todas as informações. Dia 28, terça, no Parque, a Feira do Terneiro, Terneira e Vaquilhona, promovida pelo Sindicato Rural de Alegrete. Comercialização, agenda, remates de qualidade. 97,5. 12 horas 45 minutos, 12h45, a temperatura 22 graus, tempo bom em Alegrete. Nós estamos para a agenda remates de qualidade, informando que a data da feira oficial do Terneiro, Terneira e Vaquilhona é o dia 28 de abril, uma terça-feira, no Parque Dr. Lauro Dornelles. O remate será transmitido pelo Lance Rural. Comissão de 3% para vendedores sem custo de frete, inscrição ou transmissão do leilão. Inscreva sua consignação. Agenda remates de qualidade. Participação do repórter Pablo Marzulo, falando sobre o atendimento presencial da Corsan, que retornou na segunda-feira com restrições. Corsan retornou ao atendimento presencial por agendamento. Desde a última segunda-feira, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, retornou ao atendimento presencial, bem como a leitura e entrega de faturas. O atendimento presencial dar-se exclusivamente por agendamento e podendo ser feito nos canais de relacionamento da Corsan. Site www.corsan.com.br, aplicativo Corsan, call center 0800 646 6444. Os serviços disponíveis para agendamento são emissão da segunda via da fatura, parcelamento de dívida, solicitação de tarifa social, desconto social, encerramento de contrato entre a Corsan e o usuário do imóvel, troca de titularidade, alteração do usuário, religação de abastecimento de água, comprovar pagamento ou parcelamento de dívidas, suspensão a pedido do usuário, aferição de hidrômetro, aprovação, fiscalização de projetos, recebimento de contraditório, defesa contra auto de constatação de irregularidade, comercialização de serviços, venda de água, solicitação análise onde não há rede de água da Corsan, solicitação de redução de valores por vazamento invisível, ligação nova de água ou esgoto e mudança do local, do ramal ou quadro. Todas essas informações estão no site www.minuanofm.com.br. Para o Rota 97, repórter
Pablo Marzulo. Horas 47 minutos, 12h47. Vamos agora com o boletim do Governo do Estado. Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus. Bom dia, Rio Grande do Sul. O governo prorrogou o decreto até o dia 30 de abril. Governador Eduardo Leite, muito bom dia. Muito bom dia, Nara. Bom dia a todos os ouvintes. O que embasou essa decisão que foi tomada, governador, pelo governo? Nosso compromisso maior, Nara, é com a proteção à vida e à saúde dos gaúchos, mas sempre observando também os efeitos que essa decisão tem sobre a vida das pessoas no que diz respeito ao seu emprego, à sua renda, à sua qualidade de vida, porque os efeitos colaterais dessas restrições também são pesados. É por isso que nós prorrogamos o decreto, mas estabelecemos a possibilidade de, em municípios que não integrem a região metropolitana de Porto Alegre ou a região metropolitana da Serra Gaúcha, de poderem estabelecer a abertura do comércio neste período. Nós embasamos essa decisão com a participação de cientistas, epidemiologistas, infectologistas e também economistas, por conta de todo o efeito que tem na economia, sempre pensando em como reduzirmos a disseminação do coronavírus, mas também como é que a gente pode reduzir esse efeito colateral. Por isso que, além de anunciarmos que estamos prorrogando, nós incrementamos esse decreto, dando a possibilidade de municípios fora da região metropolitana da Serra Gaúcha e da região metropolitana de Porto Alegre de estabelecerem a abertura do comércio, desde que de forma justificada. E também anunciamos que passamos a trabalhar para mudar a metodologia, o modelo, para o distanciamento controlado. Essa questão do modelo de distanciamento controlado, o que ela quer dizer exatamente? Que nós queremos partir para, com o dedo no pulso, eu tenho dito, né? Controlando os dados de internações em leitos hospitalares. Nós criamos um sistema, os hospitais começaram a alimentar esse sistema que vai nos dar em tempo real quantos pacientes estão internados, quantos são confirmados por Covid, pelo coronavírus, em que regiões, em que hospitais que eles estão. Além disso, a pesquisa que a Universidade Federal apresentou os resultados, e esses resultados vão ser a cada 15 dias, quinzenalmente, apresentados em novas rodadas. São uma série de dados aí que vão nos ajudar a entender qual é a posição do Rio Grande do Sul no mapa nacional e mundial, qual é a evolução, a tendência desta curva da disseminação do vírus, para que nós possamos definir que tipos de atividades deverão ser restritas, em que grau, estabelecer uma matriz de atividades em níveis de distanciamento que deverão ser obedecidos. E para isso vamos chamar a própria sociedade, a partir dos representantes das entidades que representam diversos segmentos. Entidades do comércio protestam e prefeitos da Serra projetam liberação das atividades, apesar de decreto estadual impedir a abertura até o final do mês. Mais de 1.700.000 trabalhadores já tiveram jornada e salários reduzidos ou contrato de trabalho suspensos. Banrisul começa a financiar a folha de pequenas e médias empresas. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51. Tarde será de tempo seco e sol no Rio Grande do Sul. Agora faz 22 graus na capital. Mesmo com o novo decreto estadual mantendo o fechamento do comércio na Serra, os prefeitos de algumas cidades já sinalizam que vão autorizar as atividades. A decisão ocorre após uma conferência entre o governador Eduardo Leite e os prefeitos de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin e Caxias do Sul, Flávio Cassina. Na conversa, os chefes do executivo demonstraram a discordância com a decisão de manter a medida para o bloco de 14 municípios, em vez de permitir que cada cidade tome
tome uma decisão de acordo com a sua realidade. De acordo com o prefeito de Bento Gonçalves, ficou alinhado que cada município mandaria um ofício solicitando a autonomia junto a um boletim epidemiológico. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, Renato Corso, recebeu com indignação a decisão do governador Eduardo Leite de manter o comércio da região metropolitana da Serra fechado até o final do mês. A entidade pretende ingressar contra o decreto do estado e do município. Corso argumenta que outros setores já retomaram e, mesmo assim, não houve aumento de casos de coronavírus na cidade. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Tempo. Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria e 21 em Pelotas e Rio Grande. O sol aparece entre nuvens nesse momento, tempo seco nesta tarde no Rio Grande do Sul. As temperaturas serão amenas durante a tarde e não passam dos 25 graus. Em coletiva, nessa manhã, o presidente do Dataprev, Gustavo Canuto, afirmou que houve um pequeno atraso no envio das informações para a Caixa sobre quem se cadastrou via aplicativo e site. Com isso, o início do pagamento deve começar amanhã, dia 17. Mais de 7 milhões e 100 mil brasileiros integrantes do Cadastro Único e do Bolsa Família já receberam o valor do auxílio emergencial de R$600. Já foram desembolsados 4 bilhões e 700 milhões de reais. Mais de 1.700.000 trabalhadores tiveram a jornada de trabalho e salários reduzidos ou contrato de trabalho suspensos. Segundo o Ministério da Economia, o número de acordos entre empresas e funcionários chegou a 1.707.000 ontem. A pasta não detalhou, no entanto, o número de acordos individuais e coletivos, nem a distribuição desses trabalhadores por setor, região do país ou tipo de contrato. Uma investigação da Polícia Civil sobre o uso de atestados médicos falsos para a liberação de presos por causa da pandemia do coronavírus resultou na prisão do advogado Leandro Horstmann nessa manhã. Ele é suspeito de ter usado um laudo falsificado para obter a revogação da prisão preventiva de Michel Garcia Coupes, que estava detido em Camaquã por homicídio duplamente qualificado. A ação é do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ainda nesta edição, sem água há 4 dias, caminhões-pipa abastecem moradores das ilhas em Porto Alegre. Secretaria Estadual da Saúde confirma mais 18 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. As prefeituras de Canoas e Esteio decidiram adiar a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe que começou nessa quinta-feira. Em Canoas, ainda há cerca de 4.000 idosos aguardando a vacinação. Em Esteio, já foram vacinadas mais de 9.000 pessoas com mais de 60 anos, mas ainda falta imunizar os moradores idosos de 2 bairros. A empresa Minuano de Lajeado está com 611 funcionários afastados e 16 testados positivo para coronavírus. Entre os afastados estão pessoas que integram o grupo de risco e as que apresentaram algum sintoma gripal. Ao todo, a fábrica de embutidos tem 2.300 funcionários e segue produzindo com ajustes para cumprir as medidas sanitárias exigidas no combate à doença. Moradores da região das Ilhas, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, estão sem água desde segunda-feira. Nessa manhã, eles estão sendo abastecidos por caminhões-pipa enviados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. Em nota, o DEMAI informou que uma bomba que abastece as ilhas sofreu uma pane e que um outro equipamento deve ser adquirido para que seja realizada a troca. Não há previsão de quando o fornecimento será normalizado. A Prefeitura de Porto Alegre desistiu da duplicação de quase 3 quilômetros da Avenida Voluntários da Pátria. Essa é mais uma obra da Copa de 2014. A autorização para o começo dos trabalhos no trecho entre a Rua Ramiro Barcelos e a Avenida Sertório foi dada em janeiro de 2014. Porém, as empresas construíram apenas o canteiro de obras e nem chegaram a receber repasse de recursos da Prefeitura, que agora está propondo que o dinheiro seja usado em outras obras previstas para a Copa em Porto Alegre. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre nesse momento, 12 horas 56 minutos. Pequenos e médios empresários gaúchos realizaram a compra de equipamentos de proteção individual que foram distribuídos a hospitais de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Com valor superior a R$2 milhões, máscaras, luvas, viseiras e uma grande quantidade de álcool gel foram entregues a gestores de 20 hospitais da capital, região metropolitana, Vale dos Sinos e do sul do estado. Metade do valor foi arrecadada em uma vaquinha virtual pelo Instituto Cultural Floresta.org.br, além das doações de empresas ligadas à entidade. E a Gerdau decidiu doar uma nova leva de materiais a hospitais gaúchos para auxiliar na luta contra o coronavírus. A empresa doará 400 máscaras, 60 litros de álcool gel líquido 70%, 60 litros de álcool gel e 2.000 pares de luvas. Os equipamentos serão entregues aos municípios de Sapucaia do Sul e Esteio. Em instantes, nova liminar é derrubada e serviços de telefonia e internet podem ser cortados por falta de pagamento. Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. O oncologista Nelson Teich, cotado para assumir o Ministério da Saúde no lugar do atual ministro Luiz Henrique Mandetta, chegou a Brasília nessa manhã para encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Uma das principais discordâncias entre o atual ministro e o presidente é sobre o isolamento da população como estratégia para conter o avanço do vírus. Mandetta é favorável ao chamado isolamento horizontal para todas as pessoas e Bolsonaro defende medidas mais brandas, com isolamento apenas para aqueles do grupo de risco. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje mais 18 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de pessoas com o vírus chega a 780 em 91 cidades gaúchas. Porto Alegre segue liderando a lista de infectados com 357, seguida por Caxias do Sul com 38, Passo Fundo com 29 e Bagé com 28. O último óbito, o 19º aqui no estado, foi divulgado na manhã de ontem. A vítima era um paciente de 63 anos, morador de Serafina Correia, no norte do estado, com histórico de doenças respiratórias. O Banrisul vai começar a financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas dentro das medidas anunciadas pelo governo federal para reduzir a onda de demissões durante a pandemia. A solicitação está aberta apenas a empresas que processam a folha no banco. Anunciada pelo Banco Central e BNDES, a linha de crédito é destinada a empresas que tenham obtido receita entre 360 mil e 10 milhões de reais em 2019. A linha ficará disponível